Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa mentoria do evento Recalculando a Rota. Eu sou a Júlia, professora e mentora de estudos aqui no CEISC, e vou estar aqui conversando com vocês hoje sobre recomeço dos estudos nesse período da repescagem. A ideia dessa mentoria é dar um direcionamento para vocês de como recalcular a rota e recomeçar os estudos de vocês, como o próprio nome do evento já indica. Então, vou estar explicando para vocês como funciona a repescagem e como vocês vão conseguir recomeçar os estudos de vocês de forma efetiva, dando estratégias para vocês de pontos que vocês precisam ter cuidado para observar ali nesse recomeço dos estudos e ter um estudo realmente efetivo e conseguir obter a aprovação agora na próxima segunda fase, que é o meu objetivo aqui, auxiliando vocês, e sei que é o objetivo de vocês também. Antes da gente começar, quero me apresentar para vocês, para que vocês saibam quem vai estar conversando com vocês aqui durante a nossa mentoria, então. Eu sou mentora de estudos aqui no CEISC há 5 anos, se eu não me engano, mas já trabalho aqui no CEISC com a preparação para a prova da OAB há mais de 7 anos, mais de 8 anos, na verdade. Então, já venho vivendo essa preparação para a prova da OAB, auxiliando alunos há 8 anos. Sou mestre em Direito, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal e especialista em Neurociência. Fiz uma pós-graduação em Neurociência voltada à parte de estratégias, de técnicas de estudo, para conseguir estar auxiliando os alunos a tornar o estudo mais efetivo, conseguir obter a aprovação na prova da OAB, tanto na primeira fase quanto na segunda fase penal, especificamente. Sou mentora no curso de segunda fase penal aqui do CEISC, então quem for ser nosso aluno na segunda fase penal vai estar me vendo ao longo do curso nas nossas mentorias. E aí, então, para vocês terem uma visão geral dos pontos que eu vou estar conversando com vocês ao longo da nossa mentoria hoje, trouxe aqui os tópicos que a gente vai abordar, então, para vocês entenderem como que vai funcionar, como que vai estar organizada a nossa mentoria. Num primeiro momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre a repescagem. Vou explicar para vocês de forma mais breve os principais pontos em relação à repescagem. A ideia é que vocês entendam, então, como funciona, quais são os prazos importantes que a gente tem, que vocês precisam ter cuidado. E, enfim, alguns detalhes ali que são importantes, para depois a gente entrar no ponto central da nossa mentoria, que é o recomeço dos estudos, como recomeçar os estudos. E aí, essa parte da mentoria vai ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa, a gente vai conversar sobre identificar as principais dificuldades que vocês tiveram, identificar ali os porquês, os motivos que podem ter contribuído para a reprovação, para, a partir disso, a gente conseguir traçar as estratégias para sanar essas dificuldades, que é o nosso principal objetivo aqui. E eu sei que essa não é uma mentoria fácil, que fazer essa análise não é algo fácil, que vocês gostariam de ter obtido aprovação, mas é muito importante que vocês não desanimem, que vocês tenham um momento ali, sim, de tristeza, de frustração por não ter obtido aprovação, mas a gente precisa retomar os estudos. Essa reprovação, ela não define vocês de forma alguma. Então, é uma prova, aconteceram circunstâncias que fizeram com que vocês não conseguissem obter a aprovação nessa prova, e a nossa meta agora é precisa conseguir identificar, então, o que pode ser feito diferente, o que a gente pode melhorar para conseguir obter o resultado que é a aprovação. Então, essa prova não define de forma alguma a capacidade de vocês, não define quem vocês são. Inclusive, eu sempre gosto de comentar que a gente tem vários casos de professores aqui do CEISC, inclusive, que passaram por reprovações na OAB. O prof. Alejandro, por exemplo, que é professor na primeira fase e é juiz de direito atualmente, passou por reprovação na OAB. Ele sempre conta essa história para vocês em momentos, como, por exemplo, nas revisões. E ele passou numa prova de juiz, que é uma prova super difícil, e acabou passando por uma reprovação na prova da OAB. Eu gosto de trazer esse exemplo porque fica muito claro que essa reprovação não define quem vocês são, não define o futuro profissional de vocês. A gente precisa conseguir aprender com os erros, entender o que não deu certo, para fazer diferente e aí sim conseguir mudar esse resultado, certo? Mas para começar, então, vamos entender o que é a repescagem, como que funciona a repescagem, o que é essa possibilidade de vocês fazerem novamente a prova da segunda fase. E aí, para ficar mais fácil de entender, eu trouxe aqui um esqueminha pra gente, em que a gente consegue visualizar melhor, compreender melhor ali o que é a repescagem, então. E a repescagem, pessoal, nada mais é do que a possibilidade de vocês reaproveitarem a aprovação que vocês tiveram na primeira fase do exame anterior. Então, vocês aprovaram na primeira fase do 45º exame, mas acabaram reprovando, se ausentando ou sendo eliminados da segunda fase do 45º exame.
E a repescagem nada mais é do que uma possibilidade de vocês aproveitarem essa aprovação que vocês tiveram na primeira fase do 45º exame. Então, agora no 46º exame, vocês não precisam fazer a prova da primeira fase novamente e vocês fazem a prova da segunda fase direto nesse formato, então, que é chamado de repescagem. Mas não é uma prova específica da repescagem, é a mesma prova aplicada aos demais candidatos. Então, vocês vão estar fazendo a prova da segunda fase do 46º exame, com esse diferencial de poder reaproveitar essa aprovação, o que é algo muito bom, porque vocês já têm toda a bagagem de estudo de vocês não vão estar recomeçando os estudos do zero, e vocês conseguem continuar o estudo de vocês focado para a segunda fase. Porque se a gente precisasse recomeçar os estudos para a primeira fase, que é uma prova totalmente diferente, com um formato diferente, com mais disciplinas, a gente acaba tendo que direcionar o nosso estudo novamente para uma prova com outro formato e depois retomar os estudos para a segunda fase depois de um tempo. E aí, então, essa retomada depois de um tempo acaba sendo mais difícil. A gente continuar o estudo, continuar concentrado ali no mesmo tipo de prova, na mesma área, na maioria dos casos, que é o que a gente recomenda, acaba sendo mais fácil, acaba ajudando vocês no sentido de vocês já terem uma bagagem. E aí, o importante vai ser, então, a gente analisar o que precisa ser mudado para conseguir recomeçar os estudos de forma efetiva. Ainda em relação à repescagem, um detalhe importante é que esse reaproveitamento ele não acontece de forma automática, a gente precisa fazer uma inscrição. Então, vai ser aberto o período de inscrições, vai estar aberto o período de inscrições na repescagem do dia 2 de abril ao dia 9 de abril, às 17 horas. Esse é um detalhe que é bem importante também, porque quando a gente fala em datas, a gente fala, começa no dia 2 de abril e termina no dia 9 de abril. Às vezes o pessoal se confunde e acha que é até a meia-noite. Tem sempre aqueles que deixam para última hora para fazer a inscrição, mas não é até a meia-noite, tá, pessoal? É até às 17 horas pelo horário de Brasília. Então, atenção aos horários. E precisa fazer uma nova inscrição com o pagamento de taxa também. A taxa de inscrição da repescagem ela é metade do valor da inscrição total, então a inscrição total no exame está atualmente no valor de R$ 320 e a inscrição na repescagem, então, ela fica no valor de R$ 160. E aí, as principais datas para que vocês possam se organizar, então, em relação a esse período da repescagem, a gente teve a publicação do edital complementar no dia 26 de março, então já está disponível o edital complementar. O resultado final do exame vai ser divulgado no dia 1º de abril. Então, vocês vão ter tido acesso ao resultado final do exame. E aí, o período de inscrições e a repescagem começa no dia 2 de abril e vai até o dia 9 de abril. Lembrando do horário, 17 horas, então, para vocês terem cuidado em relação a esse prazo. Porque o prazo, ele em regra é improrrogável, então precisa fazer a inscrição dentro desse período. Quando vocês se inscrevem na repescagem, vocês vão estar fazendo uma nova inscrição. Então, vocês conseguem atualizar os dados cadastrais de vocês, atualizar o local de realização da prova. E se vocês quiserem, tem a possibilidade de trocar a área de realização da prova, mas é algo que não é tão recomendado, porque a gente recomenda que vocês escolham a área da segunda fase de vocês de acordo com a afinidade, porque o estudo acaba ficando mais fácil quando a gente estuda algo que a gente gosta mais, que a gente tem mais afinidade, e o que é mais fácil é muito relativo. Então, eu tenho muita afinidade com direito penal, é a disciplina que eu mais gosto desde a época da graduação. Inclusive, fiz a prova da segunda fase em direito penal, fui aluna do CEISC lá no 25º exame, aprovei com o CEISC, e aí, então, desde lá, já continuei aqui no CEISC, trabalhando com a preparação para a prova da OAB, como eu comentei com vocês. E aí, para mim, direito penal, consequentemente, acaba sendo mais fácil, que é o caso da maioria de vocês, porque vocês escolheram penal, então a ideia é que vocês tenham afinidade com essa área, tenham alguma facilidade, alguma afinidade por algum motivo. Se a gente escolhe a área da segunda fase só porque os outros dizem que é mais fácil, então, tal área tem um índice maior de aprovação, tal área tem menos peça, e a gente escolhe a área só pelo que os outros falaram, a chance de acabar não dando tão certo, porque o que é mais fácil para os outros não necessariamente é mais fácil para a gente, acaba sendo grande. Então, se eu fosse escolher constitucional, porque, por exemplo, ouvi falar que o índice de aprovação de constitucional é maior, eu não tenho afinidade com o constitucional. O estudo, consequentemente, vai ficar muito mais difícil para mim. Então, reprovei em penal, não deu certo, vou trocar de área para uma área que dizem que é mais fácil, que tem um índice de aprovação melhor. Não é uma estratégia interessante, a troca
Pode ser válida quando vocês viram que realmente vocês não gostaram daquela disciplina. O problema foi o conteúdo em si, vocês não se adaptaram. Mas, tirando isso, a regra é que que a gente oriente que vocês permaneçam na mesma área, porque vocês já têm toda uma bagagem, vocês já têm um conhecimento que vai estar sendo utilizado agora, vocês não vão estar recomeçando o estudo de vocês do zero. Então, prazo de inscrição até o dia 9 de abril, às 17 horas. O prazo para pagar o boleto de inscrição é até o dia 22 de maio, então tem um prazo um pouquinho maior para pagar o boleto, o que é algo bom, porque é um prazo maior para a gente conseguir se organizar em relação a esse valor. Mas cuidado para não perder o prazo, porque quando o prazo é grande, às vezes a gente deixa para depois e acaba esquecendo. Então, coloquem na agenda de vocês, quem não for pagar já no momento da inscrição, um boleto para não esquecer de efetuar o pagamento. E aí, a realização da prova da segunda fase acontece no dia 21 de junho, é a data da prova de vocês da segunda fase, a data da aprovação de vocês. E a gente tem esse período pela frente, então, para organizar os estudos, para ter uma preparação efetiva. E quando chegar lá no dia 21 de junho, a gente está preparado e conseguir obter a aprovação. E a ideia é conversar com você sobre isso, então, como retomar esses estudos, como ter uma preparação efetiva para conseguir obter a aprovação. E é justamente isso que a gente vai começar a conversar agora, então, sobre esse recomeço dos estudos, sobre como conseguir ter uma preparação efetiva e o que é importante a gente analisar agora, nesse momento em que a gente está. Nesse momento agora, a gente já teve a divulgação do resultado definitivo, então, vocês já tiveram ali, eventualmente, quem entrou com recurso, resposta dos recursos, e vocês tiveram a confirmação, então, dessa reprovação, ou talvez vocês acabaram não realizando a prova por algum motivo. Mas, então, o fato é que, infelizmente, não conseguimos obter a aprovação na segunda fase do 45º exame. E agora, pessoal, a gente precisa focar os nossos esforços para conseguir mudar esse resultado e atingir a aprovação na segunda fase do 46º exame. É bem importante a gente aproveitar essa segunda chance que vocês estão tendo, essa segunda oportunidade que vocês estão tendo, e é fundamental que, num primeiro momento, a gente recalcule a rota e veja o que precisa ser feito diferente para que a gente consiga obter a aprovação. E aí, nesse sentido, eu trouxe aqui pra gente uma frase que eu gosto bastante e que eu acredito que se encaixa perfeitamente dentro desse contexto que a gente está, dentro desse contexto de recomeço dos estudos para repescagem, de recalcular a rota. É uma frase que é atribuída ao Albert Einstein, em que ele diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E por que eu trouxe essa frase aqui para a gente refletir? Porque se não deu certo da forma que vocês estavam estudando até então por algum motivo, enfim, alguma situação que aconteceu que acabou contribuindo para que vocês não obtivessem aprovação, a gente precisa identificar isso para fazer diferente e conseguir obter a aprovação. Muitas vezes não é só quantidade de horas de estudo, por exemplo. Às vezes a gente precisa ver se realmente aquele estudo está sendo efetivo, se a gente está utilizando as estratégias certas. E como a gente consegue perceber isso? Analisando a nossa preparação anterior e analisando as dificuldades que vocês enfrentaram lá no dia da prova, certo? Então, vocês precisam fazer essa análise de como que foi a preparação de vocês, pontos ali que eventualmente a gente consegue ajustar, consegue melhorar, e quais foram as dificuldades que vocês tiveram lá na hora da prova. E é justamente isso que a gente vai estar focando agora aqui nesse momento, então. A gente vai buscar identificar os porquês, os motivos que contribuíram ali para que o resultado não fosse a aprovação na prova da OAB. Então, tivemos uma reprovação. A gente precisa focar aqui nessa reinvenção, nesse recalcular a rota, ver o que precisa ser diferente para que o nosso resultado agora, no 46º exame, seja a aprovação. E aí, então, pessoal, dividi aqui alguns passos para a gente analisar, então, entendendo, refletindo em relação a esses porquês, em relação a esses motivos ali que geraram a reprovação, que contribuíram para que vocês não tivessem conseguido obter a aprovação. E eu sei que essa análise, ela não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil a gente sentar para analisar os nossos erros, analisar ali o que a gente pode eventualmente ter falhado, mas é um momento importante e a ideia é que vocês parem agora, depois de ter assistido essa mentoria, para sentar e fazer essa análise, pegar um papel, uma caneta e fazer essa análise, anotar ali esses pontos que a gente vai estar conversando aqui.
as dificuldades para depois conseguir traçar as estratégias para melhorar, identificar ali de fato o que pode ser feito diferente, então, para que a gente consiga melhorar isso. E aí a gente vai estar fazendo isso nesse momento para depois seguir adiante. Então, não quero de forma alguma que vocês fiquem remoendo coisas que não deram certo, enfim, se sentindo mal, se sentindo culpados. A ideia não é essa, pessoal. A ideia é a gente analisar ali dentro do possível, até analisar de forma mais externa, como se não fosse a gente analisando a gente mesmo, entende? Como se vocês não estivessem se analisando, como se vocês estivessem analisando a preparação de uma outra pessoa, para analisar ali de forma mais realista, de forma mais fria, de forma mais imparcial, o que contribuiu, quais foram as dificuldades e o que pode ser feito de diferente. E aí, nesse momento agora, a gente faz isso, recalcula a rota, traça o plano para conseguir melhorar essas dificuldades, ter um estudo efetivo e não fica mais remoendo essas dificuldades. Então, esse vai ser o momento que a gente vai conversar sobre isso, sobre analisar os erros, sobre entender os motivos, mas a gente não vai continuar remoendo isso ao longo do tempo, porque o que passou, a gente não consegue mais mudar, infelizmente. Então, não adianta a gente ficar, eu deveria ter feito tal coisa. Se eu tivesse feito tal coisa, eu teria conseguido obter aprovação. Ok, é bom a gente refletir em relação a isso para ver o que pode ser feito de diferente, mas a gente não consegue mudar o que passou. Então, o nosso foco vai precisar ser, a partir disso, daqui para frente, fazer de fato diferente aquilo que a gente consegue para conseguir obter aprovação. E aí, então, primeiro passo dentro disso é refletir em relação aos porquês. Quais foram fatores ali que contribuíram para a reprovação de vocês? O que a gente tem ali de situações que foram dificuldades que vocês tiveram lá na hora da prova ou ao longo da preparação de vocês. E aí, dentro desses porquês, a gente tem, de forma geral, porquês relacionados a duas circunstâncias diferentes. A primeira circunstância são motivos relacionados a uma parte mais técnica. Então, tive dificuldade em relação ao conteúdo. O meu problema na hora da prova foi que eu realmente não dominava o conteúdo, tive dificuldade em relação ao conteúdo e não consegui desenvolver as respostas. Durante a preparação, eu acabei não treinando peças. E aí, lá na hora da prova, surgiram dificuldades em virtude disso. Treinamento de questões. Acabei não resolvendo questões durante a preparação. E aí, isso surgiu ali de dificuldades lá na hora da prova, que eu percebi que eu não conseguia resolver as questões da forma que era esperada pela banca. Estratégias para resolução da prova. Será que a dificuldade foi a gestão do tempo, a ordem de resolução da prova, usar o caderno de rascunhos de uma forma errada, fazer algum erro que eu não poderia ter cometido ali na hora da prova? Então, foi alguma questão estratégica que acabou contribuindo para a reprovação de vocês? Ou foi conhecer a prova? Porque às vezes é conhecer a prova mesmo, então não conseguir se preparar da forma adequada para o que vai ser enfrentado, acabar não conseguindo gerenciar o tempo de prova da forma adequada lá no dia, acabar, enfim, não conseguindo interpretar os enunciados da forma certa por não ter esse conhecimento ali do padrão da banca, por exemplo. Então, primeiros fatores ali, primeiros porquês que podem ter contribuído para a reprovação de vocês são porquês relacionados a questões mais técnicas. E aí eu trouxe aqui exemplos, pessoal, rol exemplificativo, mas a ideia é que vocês analisem, vocês pensem o que pode ter contribuído para a reprovação de vocês, analisem a prova de vocês e identifiquem ali quais foram as dificuldades de vocês, o que fez com que vocês perdessem pontos, para a partir disso a gente conseguir entender, então, quais foram essas dificuldades. E a segunda parte dentro dos porquês envolve a parte mais emocional, que a gente sabe que também é muito importante e que sim, existem casos de reprovações que acontecem não por falta de domínio técnico do conteúdo, não por falta de conhecimento técnico, e sim por questões emocionais. Então, ansiedade, aconteceu alguma situação ali que desestabilizou vocês na hora da prova, vocês acabaram travando e não conseguindo desenvolver a prova da forma adequada. A falta de tempo ali, procrastinação. Aqui a falta de tempo entra num contexto não de falta de tempo de resolução da prova, mas acabei procrastinando durante os estudos e isso fez com que eu não tivesse tempo suficiente para conseguir estudar. A procrastinação em si, ela acaba entrando dentro de um contexto mais emocional, que é um ponto que precisa ser trabalhado também. Se foi um ponto que vocês perceberam de dificuldade, então, que vocês, enfim, na preparação anterior acabaram procrastinando, e isso fez com que vocês não conseguissem se preparar da forma adequada, não conseguissem finalizar todas as aulas, realizar todas as atividades da forma adequada dentro da preparação de vocês, por exemplo. E aí,
Pra gente continuar refletindo um pouquinho sobre esses porquês, eu trouxe alguns dados aqui pra gente. Esses dados são de pesquisas de cursos anteriores, em que a gente pergunta para pessoas que fizeram a prova quais foram as dificuldades que eles tiveram. E aí, trouxe aqui os dados dessas pesquisas, então, em porcentagem, para a gente entender alguns fatores que mais aparecem como dificuldade. E, de novo, a ideia é fazer a gente refletir em relação a isso, dar esse norte para vocês de circunstâncias que podem ter atrapalhado a preparação de vocês, o desempenho de vocês na prova, mas essa análise precisa ser individual. O que foi dificuldade da Maria não necessariamente foi dificuldade da Eduarda, que não necessariamente foi a mesma dificuldade do Pedro. Então, essa análise ela precisa ser individual. Mas para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso e entender um pouquinho melhor, então, quais são fatores que a maioria das pessoas considera que influenciam na preparação e rotina de estudos, a preparação psicológica, a pressão psicológica e nervosismo aparece em primeiro lugar. Então, é um dos fatores que mais aparecem como dificuldade ao longo da preparação e lá na hora da prova. Não ter tempo para estudar é um ponto que aparece muito também. A gente vai conversar um pouquinho mais em relação a essa questão de não ter tempo, porque a gente sabe que a rotina, ela acaba sendo corrida e a maioria das pessoas acaba, enfim, ficando com essa sensação de não ter tempo suficiente para fazer as coisas da forma que gostaria, não ter tempo suficiente para fazer tudo o que gostaria. E aí a gente precisa conseguir encontrar as estratégias para encontrar tempo para se dedicar aos estudos, que vai ser aquilo que vai nos levar ao nosso objetivo, ao sonho de vocês, que é obter a aprovação na OAB. Então, na sequência, a gente já conversa mais sobre o tempo, não ter tempo de estudo. Procrastinação é um fator que também aparece bastante como fatores que influenciaram na preparação. Então, é um problema que acaba aparecendo e a gente precisa também conseguir trabalhar as estratégias para evitar que isso ocorra. A gente está todo o tempo disputando atenção com outras coisas na nossa vida, com celular, por exemplo, que é uma ferramenta ali que vai estar nos dando prazer de forma mais rápida, sem esforço nenhum. Então, a gente fica ali rolando o feed do Instagram, do TikTok, vendo vídeos engraçadinhos, vendo vídeos interessantes, e a gente tá recebendo dopamina, tá tendo aquela sensação de prazer sem esforço nenhum. E aí, o estudo, que é uma atividade que é mais custosa e tem um resultado que vai vir a longo prazo, precisa estar competindo com isso. E aí, a gente precisa conseguir trabalhar as estratégias para evitar que a procrastinação aconteça. Dificuldade de interpretar questões também aparece, domínio do conteúdo, falta de disciplina, falta de organização, relacionamento afetivo ou com familiares, então algum problema familiar, algum problema no relacionamento pode acabar afetando também. E ali algumas outras questões técnicas de internet ou equipamentos aparecem em menor quantidade. Outra pergunta que foi feita ali nas pesquisas foi em relação à preocupação durante a prova especificamente. E aí aparece de novo pressão psicológica e nervosismo como principal fator, dificuldade para interpretar questões, domínio dos conteúdos estudados, não ter tido tempo para estudar, aparece de novo, não ter assistido todas as aulas, não ter feito simulados, aqui é um ponto de super alerta que a gente vai conversar também, não ter realizado a leitura dos materiais de apoio, são os fatores que apareceram na pesquisa. E aí, de forma geral, quando perguntados em relação ao que faltou ali para aprovação, algumas das principais respostas que apareceram na pesquisa que foi realizada foi treinamento de peças e questões, então faltou treinar peças e questões, faltou uma preparação emocional para o dia da prova, faltou conseguir gerenciar o tempo, então não consegui terminar a prova dentro do tempo previsto, faltou desenvolver as respostas de forma mais assertiva, então respondi ali, mas não era o que estava sendo pontuado, não era da forma que era esperada no padrão de respostas e acabei não conseguindo obter a pontuação. Domínio dos conteúdos estudados ou tempo para se dedicar aos estudos. Então, a gente tem alguns fatores que acabam se repetindo. E aí são os principais pontos que apareceram nas pesquisas que a gente fez, que a gente escuta enfim, até exames anteriores, dificuldades que vocês relatam que tiveram ao longo da preparação. Como comentei, trabalho com preparação da OAB há mais de 8 anos já, então é um resumão, digamos assim, de situações que a gente percebe que acabam influenciando ali na preparação de vocês e acabam surgindo de dificuldade no dia da prova. E aí, então, trouxe esses dados para a gente refletir em relação a isso. E aí, o primeiro passo, pessoal, agora
depois de finalizada a mentoria, é vocês pegarem um papel e uma caneta e analisarem quais foram os fatores que vocês entendem que contribuíram para a reprovação de vocês, tanto fatores durante a preparação quanto fatores no dia da prova. Analisem quais foram as dificuldades de vocês na hora da prova, quais foram os erros que cometendo e com o que ele está relacionado. Então, tive dificuldade de desenvolver ali a prova dentro do tempo previsto. E aí, se eu vou analisando a preparação anterior, vocês percebem que vocês não fizeram um simulado realmente analisando as condições da prova. Não fizeram um simulado ali dentro das 5 horas, gerenciando o tempo, treinando a ordem de resolução. Então, esse é um dos porquês, um dos pontos ali que vocês identificaram que vocês podem melhorar, podem mudar agora na próxima preparação. A ideia, então, é vocês refletirem em relação aos fatores que influenciaram vocês, especificamente. Aqui são alguns exemplos, não necessariamente vocês vão se identificar com todos eles, provavelmente vocês vão se identificar com alguns, mas vocês precisam analisar especificamente vocês. E aí, pode ser que tenha mais de um fator, na verdade, provavelmente vai ter mais de um fator que contribuiu para a reprovação, então não se limitem a identificar um único fator, e sim, tudo que vocês conseguirem perceber que não deu certo e que vocês podem mudar, a gente vai estar anotando ali nesse primeiro passo dos porquês. E um outro detalhe que é bem importante em relação a essa questão dos porquês é que a gente precisa focar dentro do que está no nosso controle. E aqui a gente entra numa vibe meio estoicista. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre estoicismo, que é uma filosofia, uma corrente de pensamento que defende algumas ideias, e uma das principais ideias defendidas pelo estoicismo é que a gente precisa se preocupar, enfim, que a gente não pode se preocupar com coisas que não estão sob o nosso controle, que o nosso foco precisa ser aquilo que está sob o nosso controle. E por que eu digo isso? Porque não adianta a gente ficar apontando como porquê somente coisas que não estão sob o nosso controle, como, por exemplo, a FGV não elaborou bem a prova, a FGV não corrigiu da forma certa a minha prova. Sim, são circunstâncias que geram indignação. Eu não tô querendo dizer pra vocês que tá tudo bem. Enfim, se vocês tiveram algum erro de correção, por exemplo, vocês devem sim ir atrás de que essa injustiça seja corrigida, mas que nesse momento agora, esse não pode ser o nosso foco. Então, a gente precisa analisar o que tá dentro do controle de vocês, que vocês podem fazer de diferente para mudar o resultado. Fatores externos de outra pessoa, o que outra pessoa fez, o que, enfim, a banca fez, o que a prova fez, a gente não consegue mudar agora. A gente não tem esse poder. Então, o nosso foco agora vai ser esses fatores que estão sob o nosso controle, que a gente consegue mudar. Realizar mais simulados é algo que vocês conseguem mudar. Realizar mais treinamentos é algo que vocês conseguem mudar. Parar de procrastinar é algo que vocês conseguem mudar. Então, a análise tem que ser em relação a esse aspecto, aquilo que está sob o nosso controle, para, a partir disso, a gente conseguir ir para o nosso segundo passo, que é definir o que precisa ser feito para sanar cada um dos porquês. Então, como eu falei, provavelmente a gente vai ter mais de um porquê, mais de um motivo ali que contribuiu para a reprovação, mais de uma dificuldade que vocês enfrentaram. E o foco principal dessa mentoria é, então, a gente ir para o passo 2. O passo 2 é o mais importante, é o mais estratégico, que a gente precisa ter uma atenção especial, que é a gente, de fato, definir, então, o que pode ser feito de diferente, o que vocês vão, de fato, fazer de diferente para que o resultado seja diferente. Voltando àquela nossa frase lá, que é atribuída a um Einstein do começo. Não tem como a gente continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se vocês continuarem fazendo exatamente a mesma coisa, estudando exatamente da mesma forma e cometendo exatamente os mesmos erros, a chance de o resultado acabar ser o mesmo, infelizmente, acaba sendo grande e não é o que a gente quer. Então, precisamos ter essa mudança em relação a alguns aspectos para conseguir obter o resultado diferente. E aí, alguns pontos que são fundamentais dentro dessa definição do que precisa ser feito são: a gente precisa trabalhar ações reais. Não adianta a gente ficar pensando de forma vaga o que a gente pode mudar. Eu preciso ter mais tempo. Tá, mas como que eu vou ter mais tempo? Então, precisam ser ações reais e ações palpáveis. Eu preciso fazer mais simulados. Tá, mas quando eu vou fazer esses simulados? Como? Em que momento? Essa organização, esse plano de ação real, tornando o mais palpável possível,
o que vocês precisam fazer, tornando essa meta uma ação real que vocês vão estar executando, é muito importante. A gente não pode deixar essas metas como algo vago. Eu vou parar de procrastinar. Tá, o que eu vou fazer para parar de procrastinar? Eu vou ter mais tempo. Tá, o que eu vou fazer para ter mais tempo? Eu vou parar de usar o celular durante os estudos. Tá, quais são as estratégias que eu vou usar para, de fato, conseguir parar de usar o celular durante os estudos? Então, a gente precisa conseguir transformar realmente em plano de ação real, certo? E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui de situações que foram dificuldades porquês, e um exemplo desse plano real, então, do que vai ser feito diferente agora na próxima preparação para conseguir mudar esse resultado. O primeiro porquê que eu trouxe aqui como exemplo é não conseguir administrar o tempo de prova, porque isso acontece com muita frequência, infelizmente, principalmente na segunda fase. A gente tem 5 horas para desenvolver a peça e mais as 4 questões, e muita gente acaba não conseguindo terminar a prova dentro do tempo. Se esse foi o caso de vocês, o que a gente vai fazer de diferente agora para conseguir melhorar isso, para não enfrentar o mesmo problema na próxima prova? A principal estratégia que a gente tem para conseguir aprender a gerenciar o tempo de prova é fazer simulados realmente simulando as condições da prova. Então, se tu teve essa dificuldade de gerenciamento de tempo, o primeiro ponto é pensar, eu fiz simulados na preparação anterior, simulados realmente simulando as condições da prova, porque é diferente a gente fazer um simulado inteiro, corrido dentro de 5 horas, que vai ter a questão do fator cansaço, vai ter ali toda a questão de, enfim, conseguir interpretar as questões da forma certa, mesmo já tendo lido várias questões, já tendo desenvolvido ali parte da prova. E não é a mesma coisa se a gente vai fazer parcelado. Então, vou fazer a peça num dia e as questões do outro. Ok, é importante também esse treinamento, mas principalmente para quem teve dificuldade com gestão da prova, é fundamental fazer o simulado simulando ao máximo as condições da prova. E, inclusive, fica a sugestão de fazer o simulado preferencialmente no domingo e a partir das 13 horas, que é o horário de início da prova. Porque a gente tem vários fatores que influenciam o nosso desempenho ali, como, por exemplo, a questão do quão disposto a gente estava naquele momento. E muitas vezes é um padrão que a gente tem ali, no domingo eu sempre almoço algo mais pesado e eu fico mais cansado depois no turno da tarde, me dá sono, e aí eu acabo não conseguindo fazer o simulado da forma correta. Bom, é um ponto que a gente precisa melhorar, porque essa é a circunstância da prova, a gente não consegue mudar, a gente não consegue fazer a prova em outro horário, então a gente precisa conseguir se adaptar ali a entender que o almoço talvez vai ter que ser um pouquinho mais cedo, a gente vai precisar comer alguma coisa mais leve para estar bem lá na hora da prova e conseguir gerenciar o tempo da forma certa. Outro fator super importante relacionado à gestão do tempo de prova é como vai ser utilizado o rascunho da forma certa, porque a gente não recomenda, e quem foi nosso aluno no curso de segunda fase da edição anterior ouviu a gente falar várias vezes que a gente não recomenda escrever tudo por extenso no rascunho para depois passar tudo a limpo para a folha definitiva, porque em regra acaba não dando tempo de fazer isso, e a chance de faltar tempo acaba sendo muito grande. Então, o rascunho, o indicado é utilizar ele de forma estratégica, fazendo o que a gente chama de mapeamento do rascunho, que é anotando as principais informações em forma de tópicos, para, com base nisso, aí sim vocês desenvolverem as respostas de vocês lá na folha definitiva de forma completa. Então, acabei usando o rascunho de forma errada na hora da prova. É um fator que agora vocês vão conseguir, nos simulados, treinar para usar da forma certa. Acabei me atrapalhando em relação à ordem de resolução da prova. Quis mudar lá no dia, começar pelas questões, e aí acabei não conseguindo gerenciar bem o tempo e não finalizei dentro do tempo. Então, vamos treinar a ordem de resolução da prova, que não tem fórmula mágica. A gente precisa ver o que funciona para vocês. A gente tem ali algumas estratégias em relação à ordem de resolução que a gente indica dentro do curso de segunda fase penal, por exemplo, mas é algo bem particular, não é como na primeira fase que a gente traz algo mais rígido ali em relação à ordem de resolução. Mas o primeiro exemplo, então, identifiquei a dificuldade de administrar o tempo de prova, vou realizar 7 simulados ao longo da preparação, nos domingos, simulando as condições da prova para conseguir melhorar em relação a isso. Um plano de ação real, palpável, de algo que vai ser feito na prática por vocês para conseguir corrigir essa dificuldade. Outro exemplo de porquê. Não consigo desenvolver as respostas das questões de forma assertiva, a prova de forma geral de forma assertiva.
Então, a dificuldade lá na hora da prova foi que as respostas, elas talvez nem estavam erradas, mas não estavam respondendo aquilo que tinha sido de fato questionado, não estavam da forma que apareceu no padrão de respostas. E aí, o que a gente pode fazer para sanar isso? Primeiro ponto, analisem. Vocês fizeram treinamentos ao longo da preparação? Vocês treinaram peças, questões? Como que vocês estavam indo nesses treinamentos? Vocês analisavam quais eram as dificuldades de vocês para corrigir elas no treinamento seguinte? Porque aqui entra um outro ponto super importante também, que é como a gente encara os nossos erros. Muita gente acaba tendo medo de errar durante a preparação. E às vezes nem faz treinamento, nem faz simulado, nem faz questões, porque fica com medo de errar. Mas o erro, ele é o nosso maior amigo, maior aliado quando a gente fala de processo de estudos de uma preparação, porque ele vai estar nos mostrando o que não está dando certo e o que a gente precisa fazer diferente. E aí, é fundamental que quando vocês façam os treinamentos, vocês reservem depois um momento para corrigir esse treinamento e analisar o que vocês fizeram de errado, o que não atendeu ali integralmente ao quesito para vocês pontuarem e como que vocês podem corrigir isso. Faltou conteúdo? Vou me aprofundar em relação àquele conteúdo que eu tive dificuldade. Não respondi da forma certa, faltou algum detalhe? Dentro do curso de segunda fase penal, a gente trabalha, os professores trabalham muito ao longo das aulas com vocês, a técnica TBPC, que consiste em identificar qual que é a tese, qual que é a base legal, qual que é o porquê e qual que é a consequência. E aí, ao longo das aulas, ao longo dos treinamentos, os professores vão trabalhando com vocês essa estratégia de identificar ali, indicar qual que é a tese, qual que é a base legal dessa tese, qual que é a explicação do porquê, com base no que o enunciado forneceu e com base no que diz o artigo que a gente encontrou. E a consequência, se houver. Qual que é a consequência? Vai ser a absolvição? Qual tipo de absolvição? É a absolvição sumária do 415 do Tribunal do Júri? É a absolvição sumária da resposta à acusação do 397? É a absolvição normal ali, no caso de memoriais e apelação, do 386 do CPP? Qual que foi a consequência ali, se houver? E aí, a gente tem, então, ferramentas para auxiliar em relação a isso dentro dos cursos de segunda fase do CEISC, como, por exemplo, a estratégia do TBPC, que vai estar sendo um checklist, digamos assim, que vocês vão seguir para identificar todos os pontos que precisam constar na resposta de vocês e não esquecer de nenhuma informação importante lá na tese da peça ou na resposta das questões. Então, não desenvolvi as questões de forma assertiva na hora da prova? Bom, agora, na próxima preparação, eu vou fazer mais treinamentos de provas anteriores ou autorais simulando ali o padrão da prova, identificar, analisar, depois de fazer o treinamento, parar para analisar como que eu fui, o que eu fiz de errado e eu preciso melhorar, sem medo, sem julgamento, querendo realmente entender o que não tá certo que eu posso melhorar antes da prova, para quando a gente chegar lá na hora da prova, vocês estarem acertando. E aí, a partir disso, trabalhar a estratégia, então, para melhorar isso. Então, seguir ali o checklist do TBPC, melhorar em relação a algum conteúdo, se aprofundar mais em algum conteúdo, se for o caso, se o problema foi conteúdo. Então, ir trabalhando essas estratégias. Tem os vídeos de correção dos treinamentos sempre para vocês, então, também ajuda vocês a conseguirem identificar quais foram as dificuldades. E um outro exemplo, terceiro exemplo de porquê, é a questão de não ter tido tempo suficiente para se dedicar aos estudos, que é algo que aparece com muita frequência. E aí, o que a gente pode fazer nesse caso de falta de tempo? E aí, pessoal, é importante a gente entender se realmente não tem tempo disponível na rotina de vocês, e se não tem, pensar ali, talvez, o que a gente pode adaptar, ainda que seja temporariamente, para priorizar o estudo, que é o objetivo de vocês agora. Então, o primeiro ponto é que o estudo precisa ser a prioridade de vocês nesse momento, e aí, eventualmente, a gente vai estar tendo que abdicar temporariamente de algumas coisas. Outro ponto importante dentro disso é que a gente precisa encontrar momentos durante o dia para conseguir estudar, a gente precisa criar esses momentos. Se a gente fica esperando o momento ideal para estudar surgir, ele não vai aparecer magicamente. Então, a organização é um ponto super importante aqui, de sentar para definir exatamente o momento do dia que vocês vão estar estudando e aproveitando, inclusive, brechas ao longo do dia. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa ter 3 horas seguidas para estudar e que nas condições perfeitas, em casa, sem nenhum barulho, e que se não tiver nessas condições eu não vou estudar. Mas
tem vários momentos ao longo do dia ali que podem ser aproveitados. Então, o intervalo do almoço, será que não dá tempo de resolver algumas questões, fazer alguns treinamentos? De manhã, se eu acordar um pouquinho mais cedo, será que eu não consigo resolver, assistir alguma videoaula, fazer alguma leitura de material? Então, o estudo ele pode ser fracionado ao longo do dia. E eu não quero fazer isso parecer algo fácil, porque eu sei que cada um tem a sua realidade e, enfim, tem pessoas que realmente têm uma rotina muito corrida e que essa gestão do tempo fica mais difícil. Mas a gente precisa conseguir focar nas soluções e encontrar essas lacunas realmente, se esforçar para encontrar os momentos, porque é a partir disso que a gente vai conseguir se dedicar e ter uma preparação de qualidade adequada para obter a aprovação. Eu, por exemplo, quando fiz a prova da segunda fase, eu morava em outra cidade, aqui do lado, então eu tinha um deslocamento de ônibus de 1 hora de ida e 1 hora de volta, então eu passava 2 horas por dia no ônibus. Eu estagiava e já trabalhava no CEISC fazendo as mentorias das aulas ali, acompanhando os profs, então eu tinha 6 horas de estágio, mais em alguns dias 4 horas de mentoria, 3 horas de mentoria ali, dava 4 horas no fim, contando o tempo que tinha que chegar com antecedência, e mais estágio da graduação, aliás, mais aula da graduação de noite, e mais o período de deslocamento. E, gente, eu sei o que é não ter tempo, ter dificuldade de encontrar tempo ali durante a rotina pra estudar. Porque eu passei isso na pele, eu sei o quanto é difícil, mas deu certo. Eu foquei em encontrar soluções. Final de semana, por exemplo, eu abdiquei de momentos com a família, de momentos com os amigos pra priorizar o estudo. Eventualmente, ali, quando não tinha aula da graduação de noite, aproveitava pra me dedicar aos estudos. Sou professora da graduação, vou dar uma dica pra vocês que, assim, terminantemente proibida, né? Pensando em um professor de graduação estar dizendo isso pros alunos, mas a gente sabe que na prática acontece e, eventualmente, se for o caso de vocês podem analisar ali, o que vai ter de conteúdo nessa aula? Tem uma aula da graduação, o que vai ter de conteúdo? Será que eu talvez não possa faltar essa aula nesse momento para priorizar o estudo e conseguir me dedicar mais e recuperar esse conteúdo ali da aula da graduação depois? Era algo que eu fazia também, por exemplo. Então, eventualmente ali acabava estudando ali no momento de algumas aulas que eu sabia que eu ia conseguir recuperar depois para criar mais tempo disponível, porque o estudo para a OAB era a minha prioridade naquele momento. Então, negociar folgas ali, enfim, no estágio, no trabalho, principalmente no período que antecede a prova, são tudo circunstâncias que vocês já podem pensar, organizar e ir atrás de conseguir criar mais tempo disponível, então. Dentro disso, outro ponto super importante é o celular, né, gente? Muita gente diz que não tem tempo disponível, mas se a gente vai olhar o tempo de uso do celular, tá ali, 5 horas de uso de celular por dia, 6 horas de uso de celular por dia. E aí é um tempo que foi mal aproveitado, porque a gente pega o celular e a gente não vê o tempo passar. O celular foi feito para fazer a gente ficar preso ali, o algoritmo das redes sociais é feito pra gente ficar preso ali nele e não vê o tempo passar, e quando vê, passou ali, enfim, era pra ser meia hora, virou 1 hora, virou 2 horas, virou 3 horas e a gente não estudou. E aí um tempo que poderia estar sendo utilizado para atingir o nosso objetivo de conseguir obter a aprovação foi desperdiçado vendo videozinhos bobinhos que foram interessantes naquele momento, mas que daqui a uma semana a gente nem vai mais lembrar o que a gente viu ali na rede social. Então, a gente precisa ter claro qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa prioridade nesse momento e trabalhar especificamente para conseguir melhorar isso. E aí, então, não tenho tempo suficiente. Entra aqui como principal estratégia, planejamento da rotina e um cronograma de estudos com metas reais para conseguir manter a constância. Então, a organização, utilizar essas estratégias para criar mais tempo de estudo de alguma forma, aproveitar as lacunas ao longo do dia. E aí, o planejamento é fundamental nisso. E ter um cronograma de estudos organizado, saber exatamente o que fazer em cada um dos dias, sem precisar parar para pensar, o que eu vou fazer hoje? Acho que hoje eu vou fazer, então, um simulado. E aí, enfim, perde tempo ali pensando ainda o que vai fazer. Não, tem que ter um cronograma que já vai estar dizendo para vocês só precisam chegar ali e fazer aquilo que precisa ser feito. E dentro dos cursos de segunda fase do CEIS que vocês têm cronogramas de estudo disponíveis, indicando exatamente o que fazer em cada um dos dias. Todas as atividades, envolve aulas, envolve materiais, envolve simulados, envolve treinamentos, para vocês conseguirem ter uma preparação completa. E isso é fundamental, ter um planejamento e ter um cronograma de estudos ali direcionando vocês. E aí, pessoal, são alguns exemplos, tá? Trouxe 3 exemplos aqui, realmente a título de exemplo, mas vocês precisam analisar as dificuldades de vocês e quais as estratégias que vocês vão conseguir
utilizar e implementar na prática para sanar essas dificuldades, seguindo essa linha de raciocínio, certo? Então, fica de sugestão para vocês fazerem isso agora, encerrando a mentoria, reservarem um momento para sentar, colocar no papel, definir as estratégias e já começar a trabalhar essas estratégias para conseguir ter uma preparação mais efetiva e obter a aprovação na segunda fase do 46º exame. E para ajudar vocês nessa organização, a gente sabe que a questão da falta de tempo acaba sendo um dos fatores que mais aparece. A gente viu ali, inclusive nas nossas pesquisas, está sendo disponibilizado para vocês, ao fazer a inscrição aqui no evento do Recalculando a Rota, um planner gratuito para auxiliar vocês na organização. Fica o convite também para vocês conhecerem os nossos cursos de segunda fase do CEISC, porque lá dentro vocês encontram também as ferramentas para sanar cada uma das dificuldades de vocês. Já fui comentando algumas, mas tem simulado disponível para vocês fazerem com a correção em vídeo depois. Tem as aulas com as técnicas do TBPC sendo trabalhado ao longo do curso. Tem muitas questões para vocês treinarem, peças para vocês treinarem, tem as mentorias de estudo ao longo do curso também. Os professores, eles são realmente... Eu sei que eu sou suspeita aqui para falar na posição que eu estou como mentora de estudos no CEISC, mas como eu comentei com vocês, eu fui aluna do curso de segunda fase penal e eu sei da qualidade do curso. Eu consegui obter a aprovação na prova da segunda fase. Mesmo com todas essas circunstâncias de rotina corrida que eu comentei com vocês, eu consegui aprovar com 9,55, porque eu realmente segui as orientações dos profs, fiz treinamentos dentro da minha realidade. E aí, de novo, pessoal, não se comparem com achando que tem que ter uma rotina perfeita. A gente tem que focar em arrumar soluções, fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, fazer o nosso melhor. Porque é isso que importa, vocês não estão competindo uns com os outros. E aí, então, acredito muito no curso de segunda fase penal do CEISC, nos cursos do CEISC de uma forma geral, mas especificamente do de segunda fase, que eu fui aluna e consegui obter aprovação com ele. Posso indicar para vocês de olhos fechados. Vocês realmente vão encontrar ali dentro todas as estratégias para sanar essas dificuldades de vocês. Inclusive, tem uma ferramenta chamada Pergunte ao Professor, em que vocês conseguem mandar dúvidas para os professores, para a equipe, para mim, mentora. Então, posso auxiliar vocês. Estou tendo tal dificuldade, tive tal dificuldade, não consegui identificar a estratégia para melhorar isso. Podem me mandar mensagem lá no Pergunte ao Professor, que eu vou estar disponível para ajudar vocês. E aí, enfim, mesmo para quem não for continuar com a gente no curso, tá disponível esse planner de estudos de forma gratuita para vocês, porque a ideia é vocês conseguirem fazer um planejamento do estudo de vocês. E aí, aqui eu trouxe um tópico importante dentro disso, né? Até para contextualizar vocês de por que está sendo disponibilizado um planner junto com esse evento do Recalculando a Rota. Primeiro, porque planejamento é um ponto super importante quando a gente fala de preparação. E comentei com vocês lá no começo que eu sou especialista em neurociência, fiz uma pós-graduação em neurociência. E aí eu trouxe aqui pra gente um estudo científico, o printzinho só, para vocês terem ali a referência, se vocês quiserem procurar depois. Tem como colocar para traduzir, para quem não consegue fazer a leitura em inglês, mas a maioria dos estudos científicos acabam sendo em outros idiomas, ao menos os mais recentes, digamos assim, de alguns temas específicos, mas é um estudo que diz e que analisa como o planejamento ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse, que são fatores que também vão estar influenciando ali na preparação de vocês, que a gente viu que a ansiedade é um dos fatores que mais aparece como um ponto que influencia ao longo da preparação. Então, planner está disponível para vocês, e aí é importante que vocês utilizem esse planner de forma estratégica, colocando tudo no planejamento. E aí aqui eu trouxe, de novo, um resumão de como fazer esse planejamento, seguindo também algumas ideias, algumas orientações com base na neurociência. Não trouxe a referência de tudo, mas é tudo com base em o que vai fazer vocês, de fato, conseguirem seguir esse planejamento. Então, a gente precisa colocar tudo no planejamento, colocar a atividade que está no cronograma, mas colocar também o deslocamento do trabalho, colocar também as outras atividades que a gente tem, enfim, o período de alimentação, o período de banho, tudo precisa constar no planejamento para a gente conseguir, de fato, tornar ele efetivo, considerando, então, esses imprevistos e deslocamentos, então, tendo cuidado com esse overshooting. A palavra é um termozinho em inglês, mas é basicamente para dizer a gente subestimar o tempo de alguma coisa, não considerar ali um tempo de deslocamento, por exemplo. As metas precisam ser alcançáveis, não adianta agora, nossa, agora eu tô empolgado, vou fazer uma preparação diferente e colocar uma meta ali de 8 horas por dia todos os dias e isso não ser possível ao longo do tempo. Então, precisa ser algo que vocês consigam manter essa constância, fazendo um pouquinho ali a cada dia.
analisar e ajustar o que for necessário a cada semana. Então, faça um planejamento semanal, por exemplo, no domingo de noite, que é um dia que a gente consegue sentar ali para ver tudo que tem na semana, organizar a semana, e aí no domingo seguinte analisa o que deu certo, o que não deu certo, para ir melhorando. Então, tendo um dia específico para fazer esse planejamento, com a sugestão do domingo, e lembrar que o planejamento gira em torno de você e da sua realidade. Então, o curso tem um cronograma de estudos indicando o que fazer em cada um dos dias? Sim, mas cada um de vocês tem uma realidade e vocês precisam entender qual o momento do dia que vocês vão estar fazendo essa atividade, vocês vão estar dedicando aos estudos de vocês. Então, é um ponto que é bem importante que vocês sentem para fazer, reservem um momento para fazer isso, porque acaba tendo resultados muito vantajosos. Então, tem gente que acha que é perda de tempo, mas não é, e vai otimizar muito o tempo de vocês depois. A questão de encontrar lacunas durante o dia, por exemplo, é algo que é super importante. E aí, então, fica a dica de vocês utilizarem o planner que foi disponibilizado de forma gratuita para vocês, para organizarem a preparação de vocês, considerando os pontos que a gente conversou ao longo da mentoria, identificando os porquês e traçando as estratégias para corrigir essas dificuldades, para melhorar essas dificuldades. E alguns lembretes finais, então, para finalizar a nossa mentoria, alguns pontos que são importantes aqui para o nosso encerramento. O primeiro deles é a sugestão de vocês começarem hoje. A repescagem, ela possibilita que vocês continuem o estudo na mesma área, então vocês já podem retomar o estudo de vocês agora, vocês já vão estar tendo mais tempo disponível para o estudo, e quanto mais tempo disponível para o estudo, quanto antes vocês começarem, melhor vocês conseguem se organizar, fica mais fácil da gente conseguir fazer tudo aquilo que a gente precisa, que a gente vai colocar como metas na atividade que eu propus antes, de forma real possível, sem sobrecarregar vocês. Então, aproveitem o tempo disponível, já recomecem o estudo de vocês. Lembrem que os erros servem para o aprendizado, tanto agora para analisar os erros que foram cometidos na preparação passada e na prova passada para corrigir, quanto ao longo da preparação de uma forma geral. Não se sintam mal pelos erros, usem os erros como uma forma de vocês corrigirem aquilo que vocês estão tendo dificuldade. Enquanto ainda tem tempo, enquanto a gente ainda está na preparação, melhor errar agora do que errar na hora da prova. E o progresso requer uma retomada diária aos esforços que te levam ao seu objetivo. Então, precisamos retomar os estudos, precisamos fazer aquilo que precisa ser feito para atingir o objetivo, que é obter aprovação. O estudo, ele exige esforço, a recompensa não é momentânea ali, na maioria dos casos, ela vem a longo prazo, mas ela vem. Então, a aprovação lá na frente vai vir. Lembrem constantemente de qual é a recompensa que o estudo vai estar proporcionando para vocês. Lembrem quais são os benefícios que ter a carteirinha vai estar proporcionando para vocês, que pode ser exercer a advocacia em si, ter uma renda, ou às vezes é só se livrar e não tenho certeza se quero advogar, mas quero ter a carteirinha para me livrar. Então, lembrem constantemente o objetivo de vocês, por que vocês estão fazendo isso, porque isso vai ajudar vocês a manterem a motivação, que é importante também. E, para finalizar, trago aqui também a frasezinha que consta na minha canequinha, que é a caneca que eu uso todo dia, que diz: bom você se torna. Seus sonhos merecem a sua disciplina. O sonho de vocês de obter a aprovação na OAB merece a disciplina de vocês. A gente precisa, então, organizar, definir o que precisa ser feito e ter disciplina para depois seguir esse planejamento dia a dia, mantendo a constância dentro da realidade de cada um, retomando sempre que necessário, mas não desistindo, seguindo firme, dando o melhor de vocês, porque aí o resultado vai sim ser a aprovação. Certo, pessoal? Espero muito que essa mentoria tenha ajudado vocês a entender esse processo de retomada dos estudos, entender o que precisa ser feito nesse momento, para que a gente possa ter uma retomada de estudos realmente efetiva. Para quem for ser nossos alunos nos cursos de segunda fase penal de CEIS, que a gente se vê ao longo das mentorias que a gente vai ter ao longo do curso. E desejo para vocês bons estudos e vou estar na torcida para que vocês consigam obter a aprovação na prova da segunda fase do 46º exame. Um abração!